Agora vai. Ué. Não tá aparecendo o meu PowerPoint mais. Oxe. Peraí, gente, meu PowerPoint sumiu. Bom, então a gente parou aqui. Vamos então ver um pouquinho sobre pâncreas. Eu não vou aprofundar muito, tá? Daqui para frente nesse pâncreas, linfonodos, adrenais. Eu ainda não vou aprofundar nessa parte. A intenção era aprofundar no básico primeiro, tá? Que vocês vão ver mais amanhã. E aí, à medida que vocês forem evoluindo no curso, a gente vai aprofundando nessas avaliações secundárias, tá? Que são um pouquinho mais complicadas. Mas eu quis trazer para vocês uma imagem demonstrativa aqui de pâncreas, tá? Cadê minha setinha? Aqui. Então, a gente tem aqui delimitado pelos cursores um pedacinho do pâncreas, tá? E aqui um rim direito. Então, um dos locais em que a gente procura a visualização do polo direito do pâncreas é aqui bem pertinho do rim, tá? A gente consegue ver ele também lá do lado esquerdo, próximo à região de estômago. Então, aqui eu tenho um pedaço de estômago, aqui eu tenho um pedaço de pâncreas. Mas é mais fácil da gente visualizar o pâncreas dessa forma quando ele está alterado. Um pâncreas normal, ele já entra dentro da parte de ultrassonografia avançada. Ele é um pouco mais difícil de ser visualizado, tá? Exige um pouco mais de experiência, exige um paciente com um bom preparo para a ultrassonografia e um ultrassonografista já com um pouco mais de experiência também e um aparelho muito bom, tá? Exige um aparelho que tenha uma boa resolução de contraste, com um transdutor linear de preferência, que vai trazer um pouco mais de detalhamento. Observem que o pâncreas, a ecogenicidade do pâncreas, ela é muito semelhante à ecogenicidade do tecido adjacente. Então, um órgão tão pequeno é realmente difícil no início da gente conseguir fazer essa separação, essa identificação, tá? Linfonodos. A avaliação de linfonodos também é uma avaliação um pouco mais complexa de se fazer, tá? A gente tem linfonodos espalhados por todo o abdômen, são vários linfonodos, nem todos a gente consegue ver quando estão normais, mas quando eles estão aumentados, eles são mais fáceis de serem visualizados. O normal do linfonodo é que eles tenham esse aspecto ovalado, meio achatado, tem um pouco de variação de acordo com cada linfonodo, então se for um linfonodo inguinal, se for um linfonodo ilíaco ou se for um linfonodo hepático, alguns são mais achatados, outros mais arredondados, então cada linfonodo tem o seu formato um pouco mais específico. Mas basicamente o que vale para todos, o parênquima ele é homogêneo, hipoecóico, tá? Às vezes dá para ser visualizado uma cápsulazinha, separando o linfonodo do tecido adjacente, mas isso nem sempre acontece, tá? Então, às vezes a gente vê realmente o linfonodo sem a visualização da cápsula. Levemente hipoecóico em relação ao tecido adjacente, tá? Então, aqui é um linfonodo renal, ele está um pouco aumentado, se ele tivesse normal, ele não seria visualizado, tá? Normalmente. Aqui próximo da bexiga também a gente vê um linfonodo aqui do ladinho da saída da uretra.
Aqui uma outra imagem de um linfonodo um pouco mais superficial. Esse aqui eu não sei nem dizer de onde que é, mas ele está bem superficial. E também um linfonodo aumentado. Um linfonodo normal, é comum a gente ver uma linhazinha hiperecogênica aqui no meio, tá? Vocês vão ver, quem for estudar e ver isso na literatura, e quando vocês forem ter a aula de linfonodo, vocês também vão ver, mas pelo menos a metade dos linfonodos normais aparecem com essa linha hiperecogênica, que seria o hilo do linfonodo, seria onde estão passando os vasos ali do linfonodo, tá? Mas nem sempre a gente consegue visualizar. Isso vai depender muito da posição do transdutor e da capacidade de contraste do aparelho. Então, na literatura diz que aproximadamente 50% a 60% dos linfonodos normais vão ter essa linha hiperecogênica central, que é chamado de hilo. No Doppler, os linfonodos eles não coram. Então, a gente utiliza às vezes o Doppler para, por exemplo, nesse caso aqui, mas será que isso é um linfonodo, isso é um vaso? Então, para a gente tirar essa dúvida, às vezes a gente joga o Doppler, vê se cora. O linfonodo, ele não cora, tá? Ele tem essa textura e, às vezes, principalmente quando ele tem o hilo bem demarcado, a gente vê uma leve coloração na entrada do hilo, mas somente nesse local. Não existe vascularização interna no parênquima do linfonodo e nem vascularização periférica. Isso já seriam sinais de alterações. Ainda algumas imagens de linfonodo. Aqui, na topografia do linfonodo, tinha, na verdade, uma massa na região supraescapular esquerda. Então, ele tinha um aumento de volume e o linfonodo já perdeu totalmente aquela conformação que a gente descreveu, né? De ser ovalado, de ser hipoecogênico e homogêneo. Então, aqui, por exemplo, nessa alteração, a gente vê uma textura completamente heterogênea. Os bordos bem irregulares, né? Que é uma das características de neoplasia. Aqui um outro caso, um linfonodo que ele está no formato normal, eu consigo delimitar bem a cápsula aqui nessa região e fez as medidas do linfonodo. Então, é bem diferente uma imagem quando a gente pega aqui de um normal com um alterado. É fácil da gente identificar quando está alterado, tá? Então, não tenham dúvidas disso. Às vezes é mais fácil a gente ter certeza que está alterado do que a gente ter certeza se está normal. O que está muito alterado é bem nítido mesmo. Bom, as glândulas adrenais também são de difícil visualização, principalmente para quem está começando, tá? Elas também têm uma característica de ecogenicidade muito próxima à ecogenicidade adjacente, então isso torna de difícil visualização. Levemente hipoecogênicas, então vai depender da posição do transdutor que a gente está usando. Então, nesse transdutor, que é um transdutor microconvexo, a gente tem uma menor diferenciação dela com o tecido adjacente e a gente não consegue delimitar o formato exato dessa glândula. Quando a gente pega um transdutor de detalhe, que é o transdutor linear, a gente já consegue fazer uma melhor diferenciação, detalhar melhor o formato dessa glândula adrenal, né? Então, aqui a gente vê um pedacinho do baço, então a gente sabe que essa aqui é uma adrenal esquerda também, né? Então, veja, de duas adrenais esquerdas, olha a diferença que a gente tem somente com a mudança do transdutor, né? Então, eu tenho uma delimitação muito melhor. Então, eu sempre vou dar preferência para ver glândula adrenal com transdutor de detalhe, com transdutor de alta frequência, que é o transdutor linear, tá? O Doppler pode ajudar, porque tem muitos vasos passando aqui muito próximo da adrenal. No caso da adrenal esquerda, eu tenho a artéria renal aqui muito próxima, artéria e veia renal.
E aí eu posso, se eu não estiver conseguindo encontrá-la com facilidade, eu venho me guiando pelos vasos que estão passando aqui. Quando eu encontro a bifurcação aqui da aorta para a artéria renal, a adrenal esquerda ela vai estar logo depois dessa bifurcação, tá? Cranial é essa bifurcação. Então, é um dos pontos que a gente avalia para poder, que a gente pega na topografia, na anatomia, para poder encontrar a adrenal. Isso nem sempre é fácil. A adrenal tem uma variação de formato, tá? Então, ela pode ter esse formato filiforme, ela pode estar com um formato um pouco mais ovalado, e dependendo do corte, a gente pega ela num formato bem bonitinho, parecendo um amendoim. Mas isso é uma variação dos cortes mesmo. Então, nem sempre a gente pega na posição adequada para pegar ela com um formato bonitinho de amendoim, que fala-se muito na literatura. Os ovários também são estruturas que nem sempre são visibilizadas quando estão normais. Cadelas muito pequenas, é bem complicado da gente ver um ovário normal quando ela está fora do cio, ou fora de um período próximo ao cio. Mas quando a gente consegue ver esse ovário, às vezes cadelas maiores, a gente consegue fazer essa visibilização. Esse ovário, ele tem um formato levemente ovalado, discretamente irregular, tá? Então tudo isso, toda essa região aqui é ovário. E é comum a gente ver uma área mais hipoecogênica e uma área mais anecoica, tá? Normalmente os folículos ficam mais anecoicos, a presença de corpos lúteos dá essa alteração também. Então é comum a gente ver essa heterogeneidade aqui no ovário, tá? Só para vocês terem ideia de como é um ovário. A gente sempre vai procurar o ovário no polo caudal do rim esquerdo, tá? Então, o rim tá mais ou menos aqui e a gente vai procurar aqui caudal ao rim, se tem a estrutura do ovário, se tem alguma heterogeneidade nessa região. E o útero? A avaliação de útero é bem comum, né? Eu deixei por último, para ficar pertinho ali do ovário, para a gente poder discutir um pouquinho. O útero, ele está imediatamente cranial à bexiga. Se eu tiver uma bexiga com repressão, desde que a repressão não esteja exagerada, isso vai facilitar a minha visualização do útero. E é muito comum na literatura, inclusive, ter uma imagem parecida com essa aqui, em que a gente vê um pouco da bexiga e duas estruturas tubulares, tá? Que seriam os dois cornos uterinos. Essa bexiga ela pode vir entre as duas estruturas ou as duas estruturas imediatamente craniais da bexiga, dependendo do corte que a gente faz. Essa é uma imagem bem clássica de que a gente realmente está visualizando o útero. É o que a gente procura, é a região que a gente procura o útero, principalmente quando não é uma suspeita de um aumento muito grande. Se a gente quer ver só se tem, às vezes, uma neoplasia ou quer ver um útero normal, que é bem difícil da gente ver, nem sempre dá para ver, depende muito do tamanho da paciente. É aqui, nessa região que a gente vai procurar, imediatamente cranial, a bexiga urinária. Quando ele está aumentado é fácil, né? Ele chega a ficar bem maior do que a bexiga. Em relação a conteúdo, vai depender do tipo de alteração. Então, eu posso ter um conteúdo bem heterogêneo, com vacuolizações aqui, que seria uma endometriose cística, que seria localizada bem na parede do útero, ou eu posso ter uma parede fina, como nesse caso aqui, que eu consigo ver um pedacinho dela mais hiperecogênica aqui, a parede fina e um conteúdo dentro do útero. Então, aqui um caso bem sugestivo de piometra. Com o exame ultrassonográfico, a gente nunca deve falar se é realmente piometra, porque pode ser, por exemplo, uma hemometra, uma mucometra. E na imagem ultrassonográfica, eu estou vendo que o útero está muito dilatado e com conteúdo.
mas eu não consigo, só pelo ultrassom, diferenciar um conteúdo do outro. Quanto mais hiperecogênico ele tiver, como no caso desse aqui, que tem um sedimento já bem ecogênico, maior a chance de ser uma piometra. Quanto mais anecogênico, mais límpido tiver, maior a chance de ser uma hemometra. Mas eu não posso, de forma alguma, afirmar isso num laudo ultrassonográfico. Tá? E no caso de um útero em fase de gestação? A primeira alteração que a gente vê é só um útero levemente dilatado, tá? Então, naquela imagem anterior lá, quando a gente chegar nesse corte, a gente vai conseguir ver aqui as paredes do útero espessas, tá? E às vezes com um pouquinho de conteúdo anecogênico, mas pouquinho. Depois dessa fase, a gente começa a ver a formação de uma bolinha realmente anecogênica. E dentro dessa bolinha, daí para frente, a gente vai começar a ver a presença do feto. Então, quando é muito cedo, quanto mais cedo a gestação, mais difícil da gente fechar o diagnóstico, porque é impossível diferenciar se é um começo de gestação ou se é um começo de piometra, ou se é um começo de uma endometriose cística. Então, não dá para fazer essa diferenciação aí nos primeiros 20 dias, digamos assim, de uma gestação, tá? A partir dos 20 dias, já é possível a gente ver uma vesículazinha, uma bolinha só, anecogênica, no útero, tá? Como conteúdo uterino, como se fossem alguns cistos. Mas para confirmar que é realmente gestação, só a partir dos 30 dias, tá? Que aí a gente vai conseguir ver essas imagens já com delimitação do feto. Uma delimitação muito pobre, mas já dá para ver com 30 dias que é realmente feto, tá? A partir de em torno de 40, 45 dias, aproximadamente, a gente começa a ver movimentos. E aí fica excelente da gente fechar o diagnóstico, que enquanto a gente está fazendo o ultrassom, o feto vai se movimentar, fica fácil da gente ver, né? E ao final da gestação, dos 40 dias, 43 dias em diante, a gente já consegue ver a mineralização fetal. E aí a gente consegue ver realmente vértebras, costelas, a cabeça, né? Aqui fazendo uma mensuração do diâmetro da cabeça, para ver se é compatível com o diâmetro pélvico da paciente. Enfim, e aqui a gente vê as vértebrazinhas, um feto, a cabeça está para cá, aqui um pouco ecogênico pulmões, esse redondinho coração, está avaliando o movimento cardíaco, né? Então aqui, para poder avaliar batimento cardíaco do feto. Então o batimento cardíaco, nesse caso aqui, foi 253 batimentos por minuto. Tá? Que é normal para um batimento fetal. O batimento fetal de cães e gatos, ele tem que estar em torno de 230, tá? Um batimento fetal normal, ele tem que estar acima de 230. Se abaixar, chegar a 180, já é sofrimento fetal. Então, de 180 para baixo, já é indicativo para a gente fazer uma cesariana. A única indicação de cesariana que a gente tem pela ultrassonografia é através do batimento cardíaco do feto, que vai caracterizar sofrimento fetal, tá? A gente não vai pela posição, tamanho de cabeça, é muito complicado da gente fazer essa avaliação numa paciente normal, a gente mede a cabeça, mas a gente não sabe, na verdade, a dilatação que essa paciente vai ter, se essa cabeça passa ou não passa, então a gente tem que esperar dar o sinal de parto. Né? A não ser, claro, que você mede uma cabeça muito grande quando é um feto só, aí a gente sabe que não vai conseguir. Mas normalmente, numa gestação multifetal, os fetos são de tamanho normal, né? Então, a gente fica sempre de olho nesse parâmetro, que é batimentos por minuto dos fetos. De 180 para baixo, sofrimento fetal, cesárea de emergência, tá? Baixou de 230, já fica em observação. Já tem que ficar repetindo, às vezes 2, 3 vezes ao dia.
baixou de 180 cesárea. Esse aqui é uma imagem de início de gestação. Era para estar lá no começo, veio parar aqui. Então, a gente vê aqui a parede do útero, bem espessa, né? Com uma vesícula e uma manchinha lá dentro da vesícula. Quase que dá para ser confundida com sedimento, né? Então, aqui, em torno de 20 dias, é essa imagem que a gente vai ter, tá? Essa imagem aqui foi um corte transversal. Aqui um videozinho aquele primeiro vídeo do feto. A gente vê aqui batimento cardíaco. Dá para delimitar as estruturas mineralizadas, aqui as costelas, né? Aqui embaixo dá para a gente ver as vértebras, bonitinho. Dá para a gente fazer a avaliação pulmonar. Então, aqui o pulmão bem mais ecogênico. E a gente já consegue fazer a diferenciação entre pulmão e fígado, tá? Esse é um ótimo sinal, tá? Um sinal de que o feto já está quase a termo, já está completamente formado, tem essa diferenciação. Eu vou passar o vídeo de novo, observem nessa região aqui, que já dá para a gente ver estruturas tubulares, que são as alças intestinais, tá? Mas que ainda não tem movimento nessas alças intestinais. Dá para ver a vesícula biliar. E aqui algumas estruturas tubulares, que são as alças intestinais, tá? Aqui foi a região de estômago. Mais um feto. Aqui a gente estava tentando visualizar se tem movimento de peristaltismo nas alças intestinais, tá? Então, aqui está o fígado. Aqui dá para ver até as patinhas nessa região. E a gente está observando aqui as alças intestinais para ver se tem movimentação. A movimentação de alça intestinal já significa para a gente que esse feto está para nascer a qualquer momento. A última coisa que acontece no feto é movimentação de peristaltismo, tá? Se tem peristaltismo, está pronto para nascer, tá? Então, qualquer intercorrência que tiver, se tem peristaltismo, esse feto já tem ótimas chances de sobreviver. Então, ó, vai parar o transdutor um pouquinho. E a gente tenta observar se tem movimento de alça. Nayara, sim. Quando tem peristaltismo, por exemplo, supondo que, não dá para saber se começou até hoje, mas supondo que percebeu que começou a ter peristaltismo hoje, quantos dias mais ou menos que o feto demora a partir disso? Normalmente de 1 a 3 dias, tá? Depois que a gente vê peristaltismo, normalmente é dentro de, no máximo, 3 dias, o parto já acontece. Tá bom. Aqui mais algumas imagens. Aqui uma cabeça. Aqui um coração, dá para ver as válvulas direitinho. Bom, para a gente concluir, então, essa parte dos slides e para os casos clínicos, para as imagens. Qual que é a vantagem, então, de um exame ultrassonográfico? Primeiro, que é um método não invasivo ou minimamente invasivo. No máximo, a gente pode precisar de uma sedação leve, né, para fazer esse exame. Não utiliza radiação ionizante, como a gente falou na parte da manhã. Ao contrário dos exames radiográficos, em que a gente precisa de uma proteção, tanto para o operador quanto para o acompanhante do paciente, e às vezes até para o próprio paciente, no ultrassom ele não tem essa exigência, não é preciso nenhum tipo de proteção e não traz nenhum risco para a nossa saúde, nem para a saúde do paciente que está sendo examinado.
Outra vantagem é que as imagens, elas podem ser obtidas em qualquer orientação espacial. Então, eu posso movimentar o meu transdutor, movimentar o meu paciente para conseguir a imagem adequada que eu quero, para conseguir avaliar o local que eu quero. A aquisição de imagens é praticamente em tempo real, com um atraso de milissegundos, né? E permite a avaliação de movimento das estruturas. Apesar de ser um exame bidimensional, é um exame dinâmico, então a gente consegue avaliar movimento de estruturas. Pelo modo B, pelo modo Doppler, pelo modo A, pelo modo M, todos os modos a gente consegue fazer esse tipo de avaliação. No modo B, a gente só vai ficar olhando o movimento, como é o caso do peristaltismo, por exemplo. E se a gente quiser fazer mensurações, a gente pode contar com outros modos aí, de acordo com a necessidade do que a gente precisa fazer. E ele fornece um estudo não invasivo da hemodinâmica, através do estudo do modo Doppler. Né? Então, a gente consegue saber, por exemplo, se eu tenho aumento de fluxo sanguíneo, diminuição de fluxo sanguíneo, tudo pelo ultrassom, com um método não invasivo. E que, em outros casos, seria muito mais complicado, né? Eu precisaria aí de uma angiografia, eu precisaria de exames muito mais complexos para fazer essa avaliação, e exames muito mais invasivos ao paciente, que poderiam trazer riscos. E as desvantagens é que, primeiro, ele exige um conhecimento muito bom da anatomia, né? Então, ele vai ter, em consequência disso, uma curva de aprendizado longa, vai exigir um pouquinho de paciência. E a principal desvantagem é que ele não avalia a função de órgão, tá? Então, existem alguns estudos aí para ajudar, auxiliar e complementar a avaliação da função renal, mas ele ainda não é um exame de padrão ouro para avaliação de função, tá? Então, não tem a capacidade de avaliar a função hepática, função renal, ele vai ser só um auxiliar. O que a gente avalia, na verdade, é a vascularização, né? Se está chegando sangue suficiente nesse órgão, e não realmente como esse órgão está trabalhando. Então, essa é a principal desvantagem desse exame. E lembrem-se, a ultrassonografia é um exame complementar, tá? Nada de botar paciente em decúbito dorsal para poder fazer avaliação de abdômen se o paciente não está estabilizado, tá? Então, não dá para colocar um paciente na posição, não dá para fazer exame ultrassonográfico. Vão ter outras opções, vai fazer um FAST, um DFAST, um FAST de abdômen. Vão ter outras opções para durante a emergência que podem ajudar, mas o exame ultrassonográfico de abdômen jamais na emergência, porque o simples fato de posicionar o paciente, de conter esse paciente, pode levar esse paciente a óbito, tá? Então, ele realmente não é indicado, o paciente tem que estar bem estabilizado. E para vocês estudarem um pouquinho, esses três, acho que são os principais, a principal literatura, assim, para quem está aprendendo ultrassom, são os três melhores. Eu sou super fã desse da Dominique Penny, que é o que eu tenho em PDF, que eu falei que eu posso passar para vocês. Esse aqui, infelizmente, eu não tenho. Se alguém tiver, me passa. Se alguém conseguir, me passa, que eu já tentei e não consegui. E esse da Cibele também não tenho em PDF. Além desses, a Cibele tem também um específico para estudo do Doppler, que é maravilhoso, que eu também não tenho em PDF. Então, só tenho esse daqui, que eu vou passar para vocês, tá? Passo no grupo depois da aula, para eu não esquecer. Bom, anotem meu e-mail, qualquer dúvida vocês podem me mandar no e-mail, tá? Ao longo do curso, enfim. E vamos aos nossos casos.
Vamos começar por esse daqui. Uma paciente felina. Deixa eu ver o que está piscando aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Gente, tem alguém aí? Sim, estamos vendo. Sim, tá aparecendo. Então, uma paciente aqui, uma paciente felina, e veio para avaliação ultrassonográfica. Essa paciente, ela estava sendo avaliada já com um transdutor linear. Observem aqui aqueles princípios que a gente estava falando hoje de manhã, por uma profundidade de 5 centímetros. Tá? Então, era uma paciente pequena, uma paciente jovem, de baixo diâmetro de abdômen. Então, a profundidade de 5 centímetros foi mais que suficiente. O meu ponto focal, aqui mais ou menos no meio da vesícula urinária, caso necessário, eu poderia colocar outros pontos focais, se a imagem não tivesse boa. Eu consigo ver nessa imagem, então, uma parede da vesícula urinária. Nessa foto não deu para ver a estratificação da parede, mas no exame dinâmico deu para ver bem. Acho que tem outra imagem para vocês. E vocês estão vendo isso aqui? Toda essa área que está meio manchadinha é aquele artefato de parede que a gente falou, tá? Mais cedo. Então, deu aquele artefato em que a gente não sabe se é sedimento ou se é a parede que mostrou aqui. Então, no exame dinâmico, a gente faz o balotamento para tirar essa dúvida, tá? E era só artefato mesmo. Aqui uma imagem de rim esquerdo dessa paciente. Esse aqui foi um corte dorsal. Aqui o baço. Pequenininho, filiforme, homogêneo. Os bordos lisos, tudo ok. Aqui eu tô vendo um pedacinho ainda do rim esquerdo. E o útero. Não é normal a gente ver o útero em gata, ainda mais uma gata tão pequena, né? Mas essa gata, ela tinha acabado de terminar o cio. Então o útero ele estava bastante dilatado. E ela veio para acompanhamento porque ela estava meio apática, mas os exames todos no limite e a gente não sabia se poderia estar desenvolvendo ou não uma piometra. Então, esse foi a primeira ultrassonografia de acompanhamento. Depois dessa data, ela ainda fez outra ultrassonografia e aí o útero já tinha voltado ao normal. Então, a gente viu que esse útero dilatado era somente por conta da fase do cio mesmo, tá? Então, toda essa estrutura aqui, ó, é útero, tá? A gente vê aqui uma parede hiperecogênica, aqui outra parede, e aqui, na verdade, tudo isso é parede, não deu para ver lumen aqui, a parede dele vem daqui. Ai, eu tô sem a seta e vocês não me falam nada. Vocês não estão vendo minha seta, né? Tá vendo? Tá dando para ver a setinha com o mouse. Então tá. É porque lá no PowerPoint não dá para ver setinha, tem que colocar aquele marcador. Mas então tá. Então a parede dele, na verdade, vem até essa região aqui, tá? Então daqui para cá é uma parede, daqui para cá é outra parede. E não tem conteúdo, uma parede está encontrando com a outra. É só mesmo o útero mais espesso, dilatado, sem conteúdo nenhum. Aqui o rim direito, bem hipoecogênico, bem mais escuro que os tecidos adjacentes. Aqui deu para ver o útero de novo. E nessa gata, a gente conseguiu fazer a visualização do ovário, né? Então, lembra que eu falei que ele é mais heterogêneo, né? E tem essas estruturas com presença de líquido, né? Que são os cistos, folículos, enfim.
Então, tudo isso aqui, na verdade, é o ovário. Aqui eu fiz a medida somente do folículo, tá? Então, tudo esse redondinho, estão vendo que aqui tem uma leve diferença de ecogenicidade desse tecido aqui? Então, isso aqui é o tecido do ovário com uma área folicular aqui. Aqui, alças intestinais, que eu acho que eu não tinha mostrado nenhuma imagem ainda. Então, aqui a gente tem alças na longitudinal, né? No corte longitudinal da alça. E a gente tem alça em corte transversal. Aqui a gente vê bem a estratificação da parede da alça intestinal e é possível a gente fazer a medida. A gente começa dessa área hiper, aqui no meio, mais ou menos da metade dela, até a última área hiper que a gente vê aqui, tá? A mesma coisa se for fazer essa alça aqui. Quando tem a presença de gás, nesse caso, essas alças estão sem conteúdo, né? Quando a gente tem conteúdo, a gente tem o afastamento e essa área hiper, se tiver gás, ele vai fazer aquela cauda de cometa aqui para baixo, e se tiver só conteúdo, ele aparece como hipoecogênico e aumenta a distância entre uma parede e outra. Opa, agora já está repetindo. Deixa eu trocar aqui. Bom, então essa paciente foi para mostrar o útero. Vamos ver agora. Essa paciente aqui. Deixa eu voltar lá para o comecinho dela. Bom, então aqui a gente viu uma parte da bexiga urinária. Aqui a gente está vendo toda essa área com artefato, tá? Aqui ficou parecendo que tem aquele artefato de reforço, né? Mas, na verdade, essa paciente, ela deu bastante trabalho para fazer o exame e as imagens não ficaram tão boas quanto poderiam. Então, aqui a gente conseguiu pegar uma imagem melhor da vesícula urinária, deu para ver a estratificação de parede, ó, uma linha mais branca, uma linha mais escura, outra linha mais branca. Então, essa é a parede da bexiga que a gente tem que fazer a medida, tá? Do início do branco ao final do último branco, tá? E a gente vê que tem vários pontinhos de sedimento urinário que se movimentam depois do turbilhamento. Aqui a gente consegue fazer a avaliação de baço dela, tá? O baço sendo a estrutura mais ecogênica. Aqui o contorno regular. Aqui a gente vê um vaso do hilo entrando nessa região. E aqui o restante contorno regular também, tá? O baço homogêneo, com ecogenicidade moderada. Rim esquerdo. Lembrando sempre da gente fazer aquela relação córtico-medular, né? Fazer a medida aqui da região da cortical, faz a medida da região da medular até o meio, e essa medida ela tem que ser o mais próximo possível de 1 para 1, para a gente considerar como um rim normal. A gente consegue ver cápsula, aqui um pedacinho da região da junção córtico-medular. Aqui não deu para ver a pelve renal, mas tem outras imagens de pelve mais à frente. Aqui um estômago, então com pouco conteúdo, dá para ver bem a estratificação da parede do estômago. Aqui deu para ver vilosidades, onde a gente não pode mensurar, né? E se a gente fica com o transdutor parado aqui em cima desse estômago, a gente consegue ver também movimentos de peristaltismo. Aqui, então, o fígado, mais ecogênico, mais hipoecogênico que o baço, se a gente for comparar, né? E a gente consegue ver vesícula biliar. Observem que essa vesícula biliar,
ela tem uma alteração aqui nessa região, né? Parece uma pequenininha com outra aqui. É uma das coisas que a gente chama de vesícula biliar bilobulada, tá? Isso só acontece em gatos, é bem comum em gatos. Não é em 100% dos gatos, mas é bem comum da gente encontrar vesículas bilobuladas, como se tivesse essa separação mesmo. É uma característica exclusiva dos gatos. No caso dessa paciente, ela estava com ductos biliares bem visíveis e dilatados. Para a gente ter certeza se era ducto biliar, a gente jogou o Doppler e não teve coloração aqui, né? Então, só teve algumas colorações ao redor, mas aqui a estrutura que a gente está avaliando não corre, então isso não era um vaso. Rim direito. E aqui é uma imagem que eu queria mostrar para vocês da avaliação transversal do rim direito com visualização da pelve renal. Então, imaginem o rim aqui num corte longitudinal. Aqui eu fiz um corte transversal. Eu vejo aqui a cápsula, toda essa região da cortical, essa região da medular e tem esse V. Então, essa região aqui, toda essa região do V, é a região que a gente avalia de pelve renal. Tá? É a região em que mais a gente encontra a presença de cálculos, é aqui nesse corte, nessa região da pelve renal, tá? Então, os cálculos, eles acabam se depositando aqui nesse Vzinho, e é o corte mais fácil para a gente poder fazer essa avaliação à procura de cálculos. Nesse caso aqui, tá normal, tá tudo normal nessa paciente, até agora, a não ser a dilatação de ducto biliar. O baço dela um pouco irregular, né? E a gente está vendo que ele já não está com aquele contorno mais tão liso, né? Aqui era a adrenal esquerda, só que essa imagem faltou zoom para a gente visualizar melhor. Com o auxílio do Doppler também, a gente viu que não era um vaso, que era realmente a adrenal. Poderia ter diminuído aqui a profundidade para pegar uma imagem com mais definição dessa adrenal e chegar do foco lá para cima, né? Aqui ainda uma imagem de baço, que como estava irregular, a gente fez o Doppler para ver se corava, para ver se tinha alteração, mas estava tudo ok. Gente, se forem tendo dúvidas, me parem, tá? Em qualquer uma das imagens. Esse aparelho aqui é um S6 da Sonoscape, só para vocês terem uma ideia. Ele é um aparelho que ele apresenta mais granulação do que aquelas outras imagens que a gente estava vendo nos slides, que é de um GE, né? Então, o GE, nesse ponto, ele tem uma imagem mais limpa do que os aparelhos da Sonoscape. Aqui a gente fez a avaliação, então, da vesícula urinária, parede da bexiga, tinha um pouquinho só de sedimento. O baço, esse baço a gente consegue observar que ele já está bem hipoecogênico, tá? Apesar dele ele estava num tamanho normal, ele está bem escuro em relação aos tecidos adjacentes, então já é um sinal de congestão. Se vocês observarem, o baço ele está mais escuro do que a cortical renal. Vejam bem, tá? Então isso é uma alteração esplênica, uma alteração de congestão. Ainda escurece mais, numa congestão mais grave, ele ainda escurece mais, mas aqui já é um sinal de congestão.
Aquele baço que estava com só o contorno irregular, pode ser o quê? No caso daquela paciente, era por senescência, tá? Era fibrose. Entendi. Mas só Tá. histopatológico para saber. Daquela paciente, a gente chegou a fazer um exame histopatológico para ter certeza, porque a gente viu as alterações, acompanhou durante algumas ultrassonografias, viu que não tinha diferença, e aí, para saber se era só uma fibrose ou se podia ser uma neoplasia difusa, a gente teve que fazer realmente o exame histopatológico. Tá? Aqui esse rim esquerdo, ele tinha um cisto, então aqui a gente viu realmente uma bolinha anecogênica na topografia da cortical. Para ter certeza que era um cisto, a gente joga o Doppler, não cora, e aí a gente tem certeza que é o cisto. Dependendo do tamanho, é fácil a gente ter certeza, mas quando é um cisto pequeno a médio, dá para se pensar que pode ser um vaso também. Aqui o rim em outro plano. Aqui também o cisto, mesmo cisto, por outro plano. Esse aparelho, observem que as imagens, a gente tem uma coloração e no vídeo ele escurece bastante. Então, quando faz a transformação do vídeo para AVI, ele perde muita qualidade. Então, ficou bem preto, mesmo utilizando a mesma frequência, o mesmo ganho. Durante o exame a imagem fica boa, mas na gravação não fica. Tá? Então, é uma desvantagem desse aparelho também. Essa paciente, ela também tinha vesícula biliar bilobulada, então fica parecendo duas vesículas aqui, mas não é. É uma divisão normal de gatos. O fígado estava normal, aspecto homogêneo, com a ecogenicidade normal. Ali o ganho estava mais baixo, tá, gente? Que eu estava avaliando, na verdade, a vesícula biliar. Por isso que ele está aparecendo mais escuro. As informações de ganho a gente consegue ver aqui, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vejam, esse ganho estava em 110 e o ganho que eu estou avaliando aqui, eu coloquei bem mais brilho, já foi para 202, tá? Então, isso faz bastante diferença nas imagens também. Lembrando que a gente abaixa o ganho para ver estruturas císticas, estruturas com conteúdo líquido. Então, nessa paciente, o grande achado foi o cisto renal. Essa aqui eu quero mostrar para vocês, principalmente a vesícula biliar. Mas ela também tem muito sedimento urinário. Observem essa bexiga. Então, ela está com pouca repressão, que a gente vê que a gente não vê o formato adequado dela aqui, não vê bem a estratificação de parede, né? Mas a gente já deu para ver que tem muito sedimento urinário. Então, eu vou passar o videozinho, a gente, fiz o balotamento e a gente vê uma festa lá dentro, né? Muito, muito, muito sedimento. E a gente vê que a tendência é que esse sedimento se acumule sempre nessa região dorsal aqui pelo decúbito do paciente. Então, por isso que lá naquela diferenciação que a gente falou de fazer a diferenciação se é sedimento ou se é artefato, normalmente o artefato ele vem subindo, ele vem fazendo curvas, vem no ápice da bexiga, e o sedimento ele se deposita aqui de forma mais homogênea, sempre aqui nessa região dorsal mesmo do corpo da bexiga. Vou passar de novo. Balotamento. Parece um globo de neve. Então, aqui uma imagem com um pouco mais de zoom para a gente fazer a medida da parede. Tem cálculo aqui? Não tem,
Tá? Como é que eu sei que não tem? Não tem nenhuma estrutura que esteja fazendo sombra acústica aqui para mim. Tá? Então, eu sei que é realmente só muito sedimento. O baço bem pequenininho lá em cima. Esse baço estava hipoecogênico, tá? Observem que o ganho aqui já está um ganho alto, está em 255. O ponto focal está lá próximo, então esse baço está assim hipoecogênico. O rim esquerdo, então aqui teve um artefato, mas a gente usou essa imagem só para fazer as medidas mesmo. Estômago, a gente consegue ver de novo as vilosidades. E aqui eu quero mostrar para vocês esse fígado com essa vesícula biliar. Observem que a vesícula está bem estranha, cheia de sedimento. Vou pôr o videozinho aqui. Então, aqui o parênquima do fígado, um pouco mais ecogênico do que a gente gostaria, e com alteração de vesícula biliar. Olha o sedimento se depositando aqui na vesícula biliar. E a gente observa que tem sedimento em todo o conteúdo, né? Então, isso é uma vesícula com bastante lama biliar. Aqui, rim direito, bem bonitinho, boa relação corticomedular. Alças intestinais, também na longitudinal. Aqui a gente tem uma alça intestinal com presença de conteúdo e gás, então fez bastante sombra aqui, bastante artefato. A gente sabe que é pela presença de conteúdo. E aqui a gente usa para fazer a medida da parede uma alça que está com melhor definição da estratificação. Aqui estava visível o linfonodo mesentérico dessa gata. Tá? A gente sabe que é pela localização, pela topografia, então está cheio de alça intestinal ao redor. Dessa só. Mais sedimento urinário. Outra paciente. Não vai rodar. Que ótimo, meu vídeo não quer rodar. Legal. Mas enfim, dá pra gente ver aqui a parede, dá pra gente ver que tem muito sedimento, mas não tem nada formando sombra acústica, então nenhuma indicação de cálculo. O rim com um pouquinho de dilatação de pelve renal. Observem que aqui o espaço que está sendo ocupado pela medular, ele está bem maior do que o espaço da cortical, tá? Então aqui a cortical está afinando, significa que a gente tem dilatação nessa região, que é a região de pelve renal. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor, a gente tem essa região dilatada, a gente chega a ter desvio aqui dessa linha hiperecogênica, dessa linha central. Aqui o baço, bem delimitado, hipoecogênico, tá? Observem que em praticamente todas essas pacientes, o baço está hipoecogênico. Então, lembrem-se que gatos, principalmente, que é o caso dessas pacientes que a gente está avaliando, eles fazem congestão esplênica por estresse, tá? Então, essas gatas de ficarem fechadas, aguardando o horário do exame, elas fazem congestão por estresse, mas é uma congestão que não chega a aumentar o tamanho do baço, ela só modifica mesmo a ecogenicidade, tá? Então, ela diminui a ecogenicidade do baço.
Aqui o estômago, dá para a gente ver aqui toda essa região de parede, vilosidades. Vamos ver se esse aqui volta. Ó, aqui deu para ver o estômago formando bem a roseta, aqui nessa região, que a gente falou nos slides anteriores. Então, a gente avalia aqui região de fundo de estômago, dá para vir acompanhando aqui, ó, a mucosa do estômago, toda essa região de mucosa do estômago, em corpo de estômago, daria para seguir até a região de piloro. O fígado, um parênquima bem homogêneo, vesícula biliar, parede ok, fininha, discreta. Um conteúdo limpo, então sem sinais de alteração. A gente vê alguns vasos. Ah, lembra que eu falei, os vasos em que a gente consegue visualizar a parede são vasos do sistema porta, e os vasos que vão aparecer também como estruturas anecoicas, mas que a gente não visualiza a presença de parede, são vasos que não são do sistema porta, tá? Então, se vocês observarem, aparecem vários cortes transversais de vasos aqui, por todo o parênquima hepático, alguns com parede, outros sem parede, então isso é normal da gente visualizar. Rim direito. Videozinho para avaliação renal. Dá para a gente ver bem, deu para ver até a pelve renal aqui, dá para a gente ver a relação córtico-medular, dá para ver a junção córtico-medular. Então, observem que em vídeo é muito melhor da gente fazer a avaliação ultrassonográfica do que por uma imagem estática, né? Então, é importante essa movimentação do transdutor. Agora, um corte transversal. Observem que aparece o V da pelve renal nessa região. E a gente consegue ver que está normal, que não tem presença de nenhum conteúdo, que não tem presença de nenhuma estrutura fazendo sombra acústica. Essa é a mesma, eu acho. Esse roda. Ah, esse videozinho roda. Não é a mesma paciente anterior, só para mostrar o vídeo da bexiga mesmo. Esse já é um paciente macho, e ele estava com bastante alteração de vesícula biliar. Então, a gente vê aqui a imagem da bexiga, a gente consegue ver bem a estratificação de parede dele, ficou com uma imagem de parede bem bonita, dá para fazer a mensuração bem certinha aqui. Parece ter um pouco de sedimento, vamos ver no vídeo, se tem videozinho dele aqui ou não, para ver se pode ser artefato ou se realmente é sedimento. Ah, desse infelizmente não tem vídeo, então era artefato. Normalmente os que tem sedimento eu salvo o videozinho. Um baço. Desculpa, gente, a cachorrada aqui hoje está atacada. Deixa eu separar elas aqui, só um segundo. Pronto. Então, aqui o baço, discretamente hipoecogênico, ainda, porque a gente vê aqui já um pedacinho do rim.
Então, a gente vê que ele está praticamente com a mesma ecogenicidade do rim. Então, um pouquinho de congestão muito discreta. Aqui o rim esquerdo, parece ter um pouquinho de dilatação de pelve renal, a gente precisa confirmar na imagem transversal. Estômago, a gente consegue ver aqui toda a região de parede de estômago. Tinha conteúdo, então a gente não consegue avaliar bem aquela região de mucosa, não dá para ver aquela região de corpo, como a gente viu na paciente anterior. E aqui a gente vê um fígado. O fígado desse paciente é um macho hipoecogênico, e a gente já vê aqui desde a primeira imagem que a gente tem uma alteração em parede da vesícula biliar, né? Então, essa parede, ela parece espessa, eu fiz a mensuração aqui, deu 1,13 milímetros, o que para uma vesícula biliar já é muito, e no vídeo vocês vão ver como está diferente das vesículas anteriores que a gente viu. Outra coisa que dá para se notar também é a dilatação de ductos biliares nesse fígado, o que normalmente nos fígados anteriores a gente não via, tá? Então, a gente vê várias outras áreas que nos outros fígados não apareciam, inclusive aqui em contato direto com a vesícula biliar. A parede bem espessa, parece até que tem duas paredes, uma hiperecogênica e uma hipoecogênica, mas é uma só, tá? É só a alteração mesmo. A gente tem o rim direito, nesse rim direito dá para a gente notar um pouco de irregularidade, tá? Esse paciente já é um paciente idoso, e esse rim também, ele está mais ecogênico do que o rim esquerdo. Então, a gente já nota que esse rim direito, com essas modificações na morfologia, já é sugestivo de que esse paciente, esse rim já tem uma lesão crônica e que esse paciente pode estar entrando em insuficiência renal crônica, tá? Então, isso já é um sinal de cronicidade, essa irregularidade aqui de imagens renais. Aqui, alças intestinais, a gente já viu várias, alças normais, com uma boa estratificação. Aqui uma outra alteração de vesícula biliar, que é a bexiga com baixa repressão, o baço também hipoecogênico, o rim estava ok, sem sinal de alteração no rim esquerdo, o estômago a gente vê que estava quase formando a roseta, tem um pouquinho de conteúdo anecogênico, então um conteúdo líquido, né? E aqui a gente já vê um pedaço aqui do fígado, alcançando aqui a região do estômago. No caso, esse fígado, ele estava de tamanho normal, então deu um trabalhinho para a gente visualizar essa vesícula biliar. Observem esses artefatos aqui de sombreamento, porque eu usei uma janela acústica diferente. Então, eu estava fazendo esse exame aqui por cima das costelas, tá? Então, esses artefatos aqui são provocados pelas costelinhas, tá? E aí a gente consegue fazer uma visualização de vesícula biliar que não estava conseguindo pela janela acústica tradicional. Observem essa parede da vesícula biliar também, tá? Que também ela está parecendo separada do fígado e também parece que tem mais de uma camada. Então, uma alteração já bem importante de parede de vesícula. Nayara, Oi? essa parte aí em volta da vesícula mais hipoecóica é inflamação, ou não? A parede toda, na verdade, isso tudo aqui é parede. Ou você fala dessa região no fígado? Essa do fígado.
No fígado, sim, é sinal de inflamação. Eu vi uma imagem essa semana de uma paciente minha que estava com uma colecistite bem feia. E aí, quando que a gente sabe que está rompido? Quando ela está rompida, a gente não vê o líquido aqui dentro. A gente vê uma Ela vai murchar. ela vai murchar. A gente vê uma quantidade muito pequena de líquido e ela não enche. Então, a gente costuma, quando a gente fica em dúvida, a gente faz exames antes, com o paciente em jejum, e a gente tenta alimentar, perdão, o contrário. A gente vê se esse paciente estava ou não em jejum. Se esse paciente estava em jejum, era para a vesícula estar cheia. Se ela vazia, a gente aguarda um pouco mais e repete. Se ela não encheu, aí é sinal de que pode ter extravasamento. Mas a ruptura de vesícula biliar, normalmente ela vem acompanhada de várias outras alterações. Então é muito difícil a gente pegar uma ruptura assim imediata a ponto de não ter uma peritonite. E aí a gente tem várias outras alterações características de peritonite para poder vir a suspeitar de que fosse realmente uma ruptura, né? Porque é bem grave. Nayara, sempre que a parede da vesícula tiver, como fala, espessa, pode falar que já é uma colecistite? Sim, pode. Só pode, com a parede espessa já, né? Pode sim. A colecistite pode. Tá. Nesse caso aqui, eu já tenho uma colangiohepatite, tá? Então, além da alteração da vesícula biliar, eu já tenho início de alterações hepáticas. Tá? Só por curiosidade, no caso dessa paciente, era um problema exclusivamente nutricional. Tá? Vou deixar vocês verem de novo. Aqui a gente jogou o Doppler para ver como é que estava a vascularização. Em direito. Aqui para a gente ver se era realmente uma dilatação de pelve renal nessa região, ou se era só pelo corte. Pelve renal muito discretamente dilatada. A gente perdeu um pouco a visualização do bordinho do V aqui, que pode ser um sinal de dilatação também. E a gente tem uma leve diminuição aqui na espessura da cortical, somente nessa região. Então, uma dilatação muito sutil nesse caso. Aqui ainda a imagem transversal, avaliando o outro lado. E deu para ver aqui bem bonitinho um divertículo renal. Nesse caso, você falou que estava com bem sutil, estava pouca coisa, aí você fala que já é um caso agudo, já pode... A gente descreve no laudo, né, que tem uma alteração sutil de dilatação de pelve renal e sugere observação. Essa dilatação, quando é muito sutil, ela pode ser só do animal ter segurado a urina por muito tempo, por exemplo. Tá? Então, quando é muito sutil assim, não tem muita importância clínica, não. Agora, quando isso começa a se repetir em vários exames, ou que a gente tem junto uma dilatação da região de ureter, que eu não falei, mas é porque em todos esses exames não teve nenhum que deu para ver ureter, né? A gente sabe onde ele desemboca, ali no final do V, mas a gente só vai visualizar se tiver muito dilatado. Então, como não tinha dilatação de ureter, não tem muita importância clínica.
Quando eu tenho alteração de ureter, aí já é um sinal de obstrução em alguma parte desse ureter. Uhum. Deixa eu voltar esse aqui. Essa aqui foi uma paciente que veio para avaliação endócrina. Foi parte de uma pesquisa, foi bem interessante. A gente avaliou a vesícula, a bexiga estava normal. O rim, estava tudo ok, rim esquerdo. Baço, daquela mesma forma. Gato com baço hipoecogênico é muito comum por conta de estresse. Em cão não é tão comum assim, eles não chegam a fazer uma congestão, a não ser que esse cão tenha esperado aí muito tempo para ser atendido, mas em gato é muito comum. Aqui a gente viu as paredes do estômago, formando aqui uma meia roseta, um estômago vazio, as vilosidades. Não deu para ver muito bem a estratificação nessa imagem, mas no exame dinâmico estava certinho. O fígado, com uma boa ecogenicidade. Seguindo para a vesícula biliar, estava normal também. A suspeita é que essa gata poderia ter hiperadrenocorticismo ou algum problema de tireoide. Então, a gente chegou a avaliar até a tireoide dela, mas era muito pequenininha, não deu uma imagem muito bonita, mas estava normal. O rim direito estava normal. Aqui a gente conseguiu fazer uma boa imagem de adrenal direita, tá? Então, a gente fez aqui a mensuração da espessura dessa adrenal, deu 4,77. Não tinha nenhum aumento, assim, muito gritante de adrenal, mas depois foi confirmado realmente que essa paciente tinha hiperadreno, tá? Essa gata tinha muitos linfonodos abdominais visíveis, tá? Por todo o abdômen. A adrenal esquerda não deu uma imagem muito bonita, um corte muito bonito, estava bem difícil de ver, mas a gente vê que a adrenal esquerda já estava menor, estava com 3,59 milímetros. Então, o problema provavelmente é na direita. Essa imagem não ficou muito boa, essa aqui deu para ver um pouco melhor. Toda essa região aqui é tireoide, tá? Só por curiosidade. Eu acho que vocês vão ter também a parte de ultrassonografia cervical. Acho que tem um módulo que vai ter para vocês. Mas estava normal a tireoide dela. Então, uma paciente que tinha alteração da adrenal direita, uma alteração pequena, tá? Um aumento pequeno dessa adrenal direita, estava com 4,77. E que nos exames, depois dos exames hormonais, foi confirmado que ela realmente tinha hiperadrenocorticismo. Opa, fechou sozinho. Aí que eu vou abrir ele de novo. Deixa eu ver aqui. Eu vou pausar a gravação. Achei, vamos lá. Antes de eu mostrar da hidronefrose, deixa eu mostrar aqui um linfonodo bem bonito. Tá? Então, aqui é aquela imagem que eu falei que às vezes acontece, que é descrito na literatura, que acontece em linfonodos normais. Um linfonodo ovalado, muito bem delimitado, e com essa região aqui de hilo hiperecogênica, tá?
Então, se vocês chegarem a ler alguma coisa sobre isso, é essa região que eles estão se referindo, tá? Vi esse linfonodo aqui, queria mostrar para vocês o normal. Aqui já está bem alterado. Bom, essa paciente aqui, ela foi para avaliação de pesquisa de metástase. É uma paciente que estava com tumores mamários e que na biópsia tinha dado, na citologia, aliás, tinha dado sugestivo de malignidade, sugestivo de carcinoma. Então, ela fez radiografia torácica e foi fazer também a ultrassonografia abdominal. Aqui começando por um transdutor microconvexo. Esse aqui já era um aparelho diferente, então notem que a granulação dele é diferente de todas as outras imagens que a gente estava vendo. Então, por isso que eu falo que cada um tem que treinar o olho com o seu aparelho para entender o nível de granulação que cada um tem. E isso modifica também entre os transdutores. Então, vocês vão ver que aqui nesse transdutor microconvexo eu tenho muito mais granulação do que num transdutor linear, por exemplo. Tá? Essa paciente, ela estava com a vesícula urinária quase vazia. Então, deu para ver aqui a estratificação da parede ainda, mas não é o ideal para a gente fazer a medida dessa parede. Tá? A gente faz para ter uma ideia, mas não é o ideal. Porque ela acaba aumentando a espessura quando a vesícula está vazia. O exame dessa paciente, nesse caso aqui da vesícula urinária, ele tinha bastante artefato, porque a paciente ela tinha tumores mamários nessa região. Então, atrapalhou um pouco a visualização de alguns órgãos. A gente conseguiu ver bem o estômago, estratificação, um pouco de conteúdo alimentar, em pequena quantidade. O rim esquerdo dessa paciente estava normal, bem delimitado. Aqui uma outra imagem, deu para ver que a relação córtico-medular estava mantida. E aí a gente estava procurando o rim direito. E só o que aparece na topografia do rim direito é essa imagem. Cadê rim? A gente só vê a cápsula, uma quantidade muito discreta que pode ser cortical aqui. A gente vê aqui a formação que seria dos divertículos renais. E a gente vê líquido, 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 líquido. Mais nada. Tem um videozinho, mas ele não quer rodar. Aqui já é do tumor. Então, a gente chegou a fazer ultrassonografia dos tumores mamários também. A gente vê várias estruturas irregulares. Só ficou essa imagem. O videozinho dele não veio, mas essa imagem que a gente vê quando tem uma hidronefrose muito grave. Então, a gente sabe que isso é um rim pela anatomia. Porque se fosse para olhar no ultrassom, não existe rim aqui mais, né? Nesse caso aqui, já daria para ver alteração em início de ureter, tá? Então, normalmente já dá para a gente seguir um pedacinho do início do ureter e ver que ele está dilatado. E é uma imagem de uma hidronefrose bem grave mesmo. Bom, gente, o que eu tinha para mostrar de casos para vocês é isso. Dúvidas, questionamentos, comentários? Foi ótimo, Nayara. Deu para pegar aí, é muita coisa, muita informação.
Mas deu para entender um pouquinho, né? Com os casos clínicos fica mais fácil visualizar um pouco tudo que a gente estava falando durante os slides. Obrigada, Fran, obrigada, Kelvia. Eu vou parar aqui